Você já imaginou que uma pequena caixinha na porta da sua casa pode transformar a sua vida completamente? Eu estou falando para você da mezuzá. Eu sei que na sua Bíblia, se ela está traduzida por português, infelizmente às vezes nem aparece a palavra mezuzá por conta de uma péssima tradução. Mas mezuzá, ela não é apenas um pergaminho, ela é um mandamento divino, ela é um DNA da energia divina capaz de entrar na sua casa, trazendo bênção, proteção e inclusive a presença divina na sua casa. Vamos entender melhor o que é a mezuzá, qual é a origem dela. A Bíblia 2 vezes traz versículos que falam sobre a mezuzá. Em português, a tradução é a seguinte: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Isso é Deuteronômio 6:9. Deuteronômio 11:20, que é a segunda vez, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Mas não está escrito o que você vai escrever. Não está escrito nada, simplesmente está falando umbrais da tua porta. Enfim, você não entende absolutamente nada por causa da má tradução. Em hebraico está escrito assim: Urtavtam al mezuzot beitecha. Você vai escrever nas mezuzot, no pergaminho, e vai colocar no umbral da sua casa. Essa seria a tradução melhor. Por que não traduziram assim? Porque não sabiam usar a palavra mezuzá. Existem traduções modernas que trazem a palavra mezuzá. E aí você tem que se virar para entender o que é isso. Mas agora a gente vai entender. Então, vamos entender o que é essa caixinha, o que é esse pergaminho, para que você possa entender o poder que Deus colocou dentro da nossa casa. A mezuzá, ela não é um amuleto. Ela é um pergaminho que contém nela 2 porções bíblicas. A porção famosa Shema Israel, escuta Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um, porque no final desse parágrafo aparece a primeira menção a mezuzá e logo depois Verhayá im Shamoa, como eu falei anteriormente, Deuteronômio 11, que lá aparece a segunda vez essa citação da mezuzá. A gente já vai entender por que é feito isso, mas você tem que entender, isso aqui não é um amuleto, é um mandamento que está na Bíblia e Deus fala para cada pessoa ter mezuzot, que é o plural da palavra mezuzá, nos umbrais da sua casa, ou seja, em todas as portas da casa. Você já vai entender isso melhor. A mezuzá, ela não é um papel normal. Isso daqui é um pergaminho, ou seja, é a pele de um animal puro, um animal kasher, e você tem um escriba. Isso aqui não pode ser feito por computador ou com uma caneta normal. Existe um escriba que ele é treinado para fazer exatamente a mesma letra do rolo bíblico, do rolo da Torá. E ele também conhece alguns detalhes da lei que dizem que quando você escreve isso, você tem que escrever com as intenções corretas. Mais importante de tudo, quando aparece o tetragrama. Ele escreve sabendo que ele está escrevendo o nome sagrado de Deus para o mandamento da mezuzá. Então, a mezuzá, ele é um artefato muito precioso. É um pergaminho, você tem um escriba, você tem uma tinta especial, inclusive uma espécie de caneta que na verdade é uma pena, que através dessa pena ele faz a letra exatamente como o rolo de Torá, o rolo da Bíblia, como Deus ensinou a Moisés a fazer. A gente sabe que a Bíblia fala que Moisés escreveu um rolo de toda a Bíblia, né, de todo o Pentateuco. Como ele escreveu isso? Ele escreveu sobre pergaminho, exatamente como um escriba. Então daqui a gente sabe, a gente aprendeu como tem que ser exatamente cada uma dessas letras. Então é um trabalho muito específico, muito sagrado. Como eu falei anteriormente, a gente coloca a mezuzá em todas as portas da casa, com exceção de banheiros. É claro que armário também não tem necessidade de mezuzá, carro não tem necessidade de mezuzá, mas todas as portas da casa têm que ter uma mezuzá, aonde do lado
direito de quem entra. Então, se você está entrando na sua casa, do lado direito no umbral. Se você está entrando no seu quarto, é do lado direito. Na altura, no terço superior do umbral. Então, você agora já sabe até mesmo o local onde a mezuzá tem que ser colocada, não somente em todas as portas, com exceção do banheiro, mas também a altura e como é que deve ser colocada. E o que acontece? Qual o segredo da mezuzá? Para começar, se você olhar uma caixa de uma mezuzá, a mezuzá, ela tem um pergaminho, esse pergaminho, ele é enrolado. A gente enrola ele e olha só que coisa interessante. Você vai ver que quando você enrola ele, ele tem aqui um dos nomes de Deus. Um nome que ele está com 3 letras, Shin, Daled e Yud. E a gente vai colocar esse pergaminho dentro de uma caixa para protegê-lo. E normalmente nessa caixa também vai aparecer um nome sagrado de Deus de 3 letras, Shin, Daled e Yud. A pronúncia seria Shá e depois Dai. Muitas pessoas não sabem o significado desse nome. Esse nome, um dos significados dele é um acróstico. Qual o acróstico? Olha que surpresa. Shomer Daltot Israel. Aquele que cuida das portas de Israel. Ou seja, Deus, ele te faz uma promessa. No momento que você fizer o mandamento bíblico que está em Deuteronômio 2 vezes. Um mandamento que ninguém tem força de anular a palavra divina, não é verdade? Então Deus fala, saiba que eu vou cuidar de você. O meu nome sagrado vai te trazer proteção, não somente proteção. Esse nome sagrado vai te trazer bênção para a sua casa, vai te trazer paz para o seu lar. Ou seja, por um lado, eu vou te proteger do lado externo, por outro lado, internamente a sua casa vai ser uma casa abençoada. A gente tem uma história fantástica. Uma das pessoas mais incríveis do povo judeu foi um convertido chamado Unclus. Unclus, ele era nada menos do que o sobrinho do imperador romano que mandou destruir o grande templo de Jerusalém, o segundo grande templo, o templo de Esdras. Algo inimaginável, uma pessoa super poderosa, super rica, e ele fala, tá tudo errado, eu quero me converter ao judaísmo. E ele faz isso. O seu tio fica desesperado, fala, como pode ser que o meu sobrinho, ele se junta ao povo que eu estou tentando destruir e atacar? Como pode? Ele manda uma legião de soldados aprisionar o seu sobrinho Unclus. Unclus, em um dos batalhões que vem, eles pegam ele e ele fala, posso falar uma coisa para você? Para o comandante do batalhão, todo o batalhão escutando ele, falou, diga. Fala, diga-me algo, quando vocês estão em Roma, o imperador fica aonde? E vocês aonde que estão? Falou, mas é claro que o imperador fica dentro do palácio e nós do lado de fora, cuidando dele. Ele fala, engraçado, a Bíblia judaica mostra pra gente o contrário. Como assim? E ele mostrou para eles a mezuzá. Ele fala, olha só, Deus ordena, você vai ficar dentro de casa e eu vou ficar do lado de fora, tomando conta de você e da sua família. Naquele momento, o comandante do batalhão, ele fica tão espantado que ele fala, Senhor, eu também quero me converter a essa nação. Ele e todos os seus soldados viram discípulos de Unclus e se convertem também. A mezuzá, ela não é algo simples. É Deus que vem falar, você vai fazer o meu mandamento, você vai fazer a minha vontade, então você vai ser protegido e abençoado de uma forma que você não imagina. Realmente o Zohar, ele explica que a mezuzá é um escudo espiritual. Ele traz uma espécie de uma cúpula de proteção contra, veja bem, perigos materiais e espirituais. A gente sabe também, quando a gente fala dessa proteção espiritual, muitas vezes eu recebo muitas pessoas que falam, Rabino, eu estou sentindo uma energia tão negativa na minha casa, eu sinto que parece que às vezes tem demônios ou pessoas que vêm com palavras duras e feias.
A mezuzá, ela vem proteger não somente de perigos materiais, mas também de perigos espirituais, dessa energia que leva tudo para baixo, que trava as pessoas. Além disso, a partir do momento que você coloca o nome de Deus na sua casa, significa que você está convidando o Criador para ser parte do seu lar. Então, dizem os livros sagrados que essa casa, ela se enche de bênçãos. Então aqui a gente tem mais uma coisa muito importante, mas existe mais uma mensagem fortíssima. Por que a mezuzá é colocada no umbral, na porta da casa? A resposta é fantástica. Por um lado, quando você entra em casa, a sua casa, ela tem que ser o lugar onde você se sente amado, protegido, querido e assim por diante. Só que cada pessoa, ela vem da rua, ela vem com os seus problemas, ela vem com as suas frustrações, com as suas angústias e assim por diante. E às vezes ele vem irritado. Você entra em casa e a primeira coisa que você faz, antes de entrar, você bota a sua mão na mezuzá, você recebe essa energia divina e você se conecta ao conteúdo dela. Que você sabe que, escuta Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Ame ao Deus, ame a seu Deus, né? Com todo o seu coração, com toda a sua alma. Agora você vai entrar em casa. A segunda porção que fala, e quando você cumprir os mandamentos divinos, sabe que você vai ser abençoado. Assim você vai entrar em casa. Então quando você vai ver o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, você vai entrar com outra energia, você vai entrar com outro pensamento. Você vai se comportar diferente, você vai vir, vai se acalmar. Você sabe, eu estou aqui na presença do Rei dos Reis. Essa é uma ideia. A segunda ideia é exatamente o contrário. Quando você sai de casa para a rua, você sai para fazer suas compras, você sai para trabalhar, você sai pelos seus desafios ou mesmo para o lazer. E você fala, eu estou saindo, mas eu tenho uma responsabilidade no mundo de Deus. Ele tem um propósito para mim, ele tem uma missão. Então eu vou levar esse nome de Deus. Quando a gente sai de casa, a gente também beija a mezuzá. A gente bota a mão e a gente beija e assim a gente sai com a ideia, com a intenção, com a kavaná de que eu vou santificar o nome de Deus fora da minha casa. Eu não vou fazer nada errado porque eu estou fora de casa e ninguém está vendo, ninguém me conhece. Muito pelo contrário, eu estou levando essa santidade, essa energia, esse poder para o mundo afora. Então, na verdade, a mezuzá, ela contagia você com o espírito de bênção, de fazer o propósito de Deus, que tantas pessoas me perguntam, qual é o meu propósito? A mezuzá te ajuda muito a você entender o seu propósito dentro do seu lar e fora dele, porque a gente não tem propósito só fora do lar, no trabalho, na nossa vida profissional. Nós temos propósitos sagrados e importantíssimos também dentro do lar. Agora, muita gente não sabe alguns detalhes muito importantes. Se a mezuzá, ela não está própria, a gente chama isso de kasher. Uma pessoa pode acabar, ao invés de ter essa proteção e essa bênção, tendo exatamente o contrário. Eu quero contar para vocês uma história pessoal. Certa vez, quando eu era rabino no Rio de Janeiro, me liga uma senhora e fala, rabino, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. O meu filho, de repente, um jovem, inteligente, ótima aparência, parece que um parafuso saiu da cabeça dele. Rabino, o que eu faço? E eu falei para essa senhora, olha, isso veio do nada, ou seja, não tem nada diagnosticado. Ela falou, rabino, não tem explicação nenhuma, ninguém sabe o que aconteceu de repente. Eu falei, eu quero visitar o seu lar e eu quero ver as suas mezuzot. Então, para começar, infelizmente não tinha mezuzá em toda parte, mas eu pedi para ver a mezuzá do quarto do rapaz. Eu abri o pergaminho, igual esse pergaminho, e eu caí para trás. Por quê? Porque em hebraico, uma doença que acontece quando uma pessoa, né, exatamente quando a gente fala que um parafuso a menos, alguma coisa que é mental, a gente chama isso uma doença na alma. E a Bíblia fala para a gente, ame a Deus, bechol levavecha, o vechol nafshecha, ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. E eu falei para você que uma doença psicológica é chamada de mahalat nefesh. E na palavra nefesh, ela estava borrada, ela estava apagada.
E eu mostrei isso para a senhora, ela começou a chorar. Ela falou, o que eu faço agora? Eu falei, que a gente precisa de uma mezuzá que esteja completamente correta. Na casa dela existiam mezuzot falsificadas, feitas de papel normal, ou que simplesmente foram impressas em computador, enfim, não tinham valor. E o que acontece, curiosamente, é que ao invés de trazer uma bênção, funciona do lado contrário. Traz uma maldição. E pode trazer maldições em vários sentidos. Por isso, existe uma tradição judaica. Quando acontece alguma coisa na vida de uma pessoa, a primeira coisa que a gente faz é verificar as mezuzot da casa. Será que não tem alguma coisa estranha? E muitas vezes, eu não vou falar que é 100%, muitas vezes a gente vê isso. A gente teve casos de pessoas incríveis. Eu conheço isso aqui pessoalmente, de pessoas que passaram por morte em assalto em um cinema. Foi algo que chocou a comunidade. E de repente, quando se abriu a mezuzá, aquela caixinha da mezuzá, e foi ver o pergaminho, não tinha um pergaminho. Sabe o que tinha dentro? Um pedaço de jornal com propaganda de filme de cinema. Algo que é inacreditável. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque a mezuzá, ela tem um poder gigantesco. Então você tem que saber que a mezuzá, ela tem um pergaminho original, ela foi escrita por um escriba que ele sabe o trabalho dele, é uma pessoa temente a Deus, que ele faz isso, é claro que é a profissão, mas ele quer trazer um objeto sagrado para a casa de cada um de nós. E é colocado da forma certa, existe uma revisão periódica que tem que ser feita e assim por diante. Se a pessoa não faz certinho, então ela acaba sendo prejudicada. A gente conhece isso na nossa vida. O nosso corpo, ele foi criado por Deus de uma forma perfeita, mas qualquer detalhezinho, às vezes pequeno, uma substância muito pequena de um veneno que uma pessoa coloca dentro do corpo, já faz o corpo ficar completamente desestabilizado. A mezuzá é igualzinho. Ela tem que ser perfeita. Uma letra que está apagada, que está faltando, que não foi revisada, que foi feita errada, vai trazer uma instabilidade. Então, ao invés da pessoa ter a proteção externa, ter a bênção interna, ela pode acabar tendo exatamente o contrário. Eu quero terminar para você falando de algo muito importante. Se você é judeu, você tem que verificar suas mezuzot e saber que em cada porta da sua casa você tem uma mezuzá kasher, feita por um escriba ortodoxo certinho. E se você não é judeu, você pode ter uma mezuzá? Então os grandes sábios do judaísmo falam, não coloque uma mezuzá se você não é judeu. Mas por quê? Eu não preciso de proteção, mas aqui você está entrando num terreno muito perigoso. Exatamente o terreno que você tem que saber que se a sua casa ela não estará naquele nível espiritual da fé em Deus completa, dos 613 princípios, ao invés de trazer o benefício, pode acabar trazendo o prejuízo. Por isso que os grandes sábios, já desde a época talmúdica, mas seguindo a Idade Média até hoje em dia, não recomendam que um não-judeu, mesmo quando é uma pessoa que já faz os 7 preceitos de Noé, coloque a mezuzá na casa dele. Então tá aqui uma dica gigantesca para quem quer ganhar uma proteção divina, ter um contato muito forte e, inclusive, descobrir estar ligado à sua missão, ao seu propósito de vida. Mezuzá, uma caixinha simples que pode mudar completamente a sua vida.